Certo dia, Guilherme pegou uma enxadinha pequena de cabo curto, que era de arrancar minhoca para a pescaria, e deu com ela na minha cabeça, fazendo um rombo. Ele queria cavar no lugar onde eu brincava com as minhas bonecas de pano. Ele estava a brincar com a ferramenta, fazendo um buraco aqui, outra colada, pelo chão, à sombra das mangueiras. Era o terreirão da frente da fazenda, ao lado da estrada que cortava a fazenda. E ali há um pequeno açude e dela se forma uma pequena cachoeira, uma queda d'água. Guilherme já havia jogado as roupas das bonecas na água. E ele não apanhou, deixou lá dentro d'água e desceu para a cachoeira. Mas mesmo assim ele não estava satisfeito com essa maldade. Eu nem reclamei, porque sabia que se eu reclamasse, ele ia me bater com a enxada, porque ele estava dizendo isso. Aí eu peguei a minha boneca, as bonequinhas de pano, e fui sentar o mais longe possível dele. Mas ele sempre queria cavar onde eu estava. Aí eu me levantava e ia para outro canto, perto das grandes raízes da segunda mangueira. E aí, lá onde eu estava, ele cavou e agora veio para perto das bonecas, que eu estava brincando deitada com ela nos vão das raízes das mangueiras centenárias. O irmão catou as bonecas e queria jogar fora. Eu não tive outra alternativa, eu tive que sair e deixar o lugar para ele cavucar. Foi só eu voltar a me sentar longe dele no chão e colocar as bonecas para dormir, ele deu meia volta e veio novamente gritando: sai daí, eu quero fazer um buraco aí onde você está sentada. Eu catei as bonecas de pano e sentei em cima, porque ele iria jogar as bonecas na água. E, muito irritado, ele gritava sem parar. Claro que Paulina não ouvia nada. Ela estava a pedalar sua máquina de costura no quarto do outro lado da casa, bem longe das mangueiras. A casa era gigantesca. O menino parecia mesmo que estava tomado de alguma coisa ruim. Mas eu o enfrentei e decidi não sair do lugar. Ele então levantou a enxada e gritou: sai! E eu estava nem aí, continuei a cantar para as bonequinhas dormirem. E não é que de repente ele desferiu um golpe bem no alto da minha cabeça? O choque foi mais doloroso que fatal. Abriu-se um rombo bem no alto da cabeça, os cachos dos meus cabelos caíram no chão. Só não foi mais grave porque aquela enxadinha era sem corte, estava velha e enferrujada. Mas eu corria o risco até de me contaminar com tétano por causa dos animais, dos currais, do chiqueiro da redondeza. O sangue correu pelas minhas costas e ele nem se abalou. Eu chorava assustada de ver sangue, pois aí é que o moleque até ria. Vovô ouviu os choros e veio ver o que tinha acontecido. Aí ele me levou até a beira do açude, lavou o sangue que escorria, tirou o meu vestido, molhou na água e pôs sobre o corte. Esperou alguns minutos e começou a me acalmar, falando palavras de consideração, de carinho. E assim ele me levou para dentro de casa e me deixou deitada no banco da cozinha. Foi até o quarto onde a filhinha costurava e pediu: Finha, onde eu posso achar o mercúrio cromo? Finha respondeu: no guarda-comida, na sala de jantar, papai, bem na parte lá de cima. E continuou a costurar. Vovô pegou o mercúrio cromo e foi para a cozinha, colocou no corte e me deixou ali deitada soluçando até que eu dormi. E aí ele saiu lá para fora, olhou para todos os lados, não viu o menino. Voltou e foi para o quarto de costura. Fiinha o viu de volta, parou o que costurava, olhou para o pai, viu sangue na calça dele. Assustado perguntou: papai, o senhor se machucou? Aí ele respondeu: eu não, mas a sua filha sim. Agora ela está lá dormindo no banco da cozinha, mas seu filho deu com um enxadão na cabeça dela. E parece que ele sumiu. Eu já procurei e não encontrei. Paulina saiu da máquina num supetão, tropeçando na roupa que costurava.
Saiu feito louca. Onde estaria o filho? Ele só tinha 6 anos. Olhou a filha que dormia, deitada. Estava tudo bem. Saiu desesperada a gritar pelo nome do filho. E lá estava ele, no mesmo lugar, sentado numa pedra na beira do açude com um gatinho nas mãos, a falar com ele, ou melhor, a gritar com o gatinho. Ele culpava o gato pelo acontecido e queria mergulhar o gato na água. O gato, desesperado, o arranhava nas mãos e nos braços. E dizia ele que para o gato: eu não vou te jogar na água, eu não vou te matar, eu só quero te castigar depois do que você fez. Mas o gatinho, no desespero e no pavor da água, devido ao barulho das águas da cachoeira, o arranhava todo e miava desesperado. Os miados do gato e os gritos do menino, o barulho da água que caía nas pedras numa pequena queda livre, não deixava que o menino ouvisse o chamado da mãe e nem do avô. Quando o avô chegou perto e o agarrou pela gola da camisa, seus olhos ficaram esbugalhados. Ele parecia ter visto uma assombração. Ele sabia que seria punido e, no último desespero, ele olhava para o avô e chorava dizendo: se você me bater, eu vou te matar. Vovô o arrastava até a filhinha e ele gritava. Esta tirou o chinelo do pé e começou a bater. Deu uma surra nele até destruir todo o chinelo, que daí para frente não serviu para mais ser usado. Ela batia, chorava e dizia: eu vou contar para o seu pai, eu não sei o que fazer com você. E tome chinelada. Até que ele fez muita força e conseguiu escapar dela. E ameaçou a mãe correndo e gritando: eu vou te matar também. E saiu correndo, correndo e subiu lá no alto da jabuticabeira, ficando lá até tarde da noite. Claro que João não estava em casa. A mãe, coitada, ficou com medo de que ele dormisse lá e caísse da jabuticabeira. Poderia até quebrar um osso. A jabuticabeira era muito alta, muito antiga. Devia ser dos tempos do Império, de quando construíram aquela fazenda remanescente da escravidão. Seu tronco, para ser abraçado, precisava de 2 homens juntos para fazer o diâmetro à volta do seu tronco. Foi preciso a mãe prometer ao filho que não bateria nele para que ele descesse e fosse dormir na casa, sem banho e sem comida. Houve um tempo que Guilherme cismou que não ia mais tomar banho. Quando chegava a hora do banho, ele se escondia no mato. Ficava sujo que parecia um cascão. Seus pés, pescoço e orelhas ficaram cheios de cascão de craca. A mãe e o avô debochavam dele, mas não adiantava. Ele não queria tomar banho mesmo e brincava o dia inteiro no meio da terra, no meio do esterco, e depois, na hora do banho, ele fugia. Depois dormia no pranchão da cozinha, lá no banco. A Paulina deixava ele, então, sem banho. Um dia, ela já de saco cheio, o prendeu no banheiro. Ela já havia pregado a janela para que ele não saísse. O banheiro tinha uma janela normal, era um banheiro muito antigo. Aí ela disse para ele: você só sairá quando tiver lavado o cascão e tiver limpo. Ele ficou lá por horas. Anoiteceu, ele no escuro. Aí ele se molhou, se lavou, jogou água da bacia, tudo no chão e começou a gritar que queria sair, que já tinha tomado banho. Fim abriu a porta e foi fazer a vistoria. Ele estava sujo do mesmo jeito, só molhado. Ela então pegou um cavaco de telha e deu um banho nele com água fria. Ele não queria ficar nu para se lavar. Foi uma guerra. Ele, pelado, apanhou mais do que tomou banho. Aí, desde esse dia, ele corria para o banho rapidinho assim que começava a escurecer. E o medo de apanhar pelado de novo. Mas, mesmo assim, ele às vezes queria tomar banho sozinho. Ele era muito pequeno e não sabia se lavar direito, mas não deixava ninguém dar banho nele. Parecia que ele tinha vergonha do seu corpo, tão pequeno e já tão cheio de traumas. Ele se achava que ele era muito grande. Ele gostava de comandar os irmãos menores. E ainda aquele que não obedecia, apanhava dele. Houve um dia que ele me obrigou e obrigou a Fátima a levar uma capa de coqueiro até o
o outro lado do córrego, subir o morro cheio de capim-gordura, ir até o meio do morro, nós duas, e fez a gente se sentar naquela capa e descer deslizando por sobre o capim, para ele ver se era bom mesmo, se não tinha perigo. Claro, a gente teve que obedecer, porque ele batia. Aí nós levamos a capa do coqueiro até lá no alto do morro. Aí Fátima se sentou na frente com os pezinhos encolhidos para dentro. Ela só tinha 3 anos. E eu, com quase 5, me sentei atrás com as pernas abertas, com os pés para fora da capa. E com as mãos segurando Fátima pela cintura. Então foi assim, Guilherme soltou a capa morro abaixo, empurrando com força. E como ninguém segurava o cabo da capa, aquele lugar onde que fica preso no coqueiro, a capa desceu e logo depois virou, despejando nós duas fora e continuou a descida morro abaixo, vazia. Ele ficou bravo. Queria que nós fôssemos até o final da descida, até a beira do precipício lá embaixo. E enquanto isso, Paulina trabalhava na cozinha tentando preparar o jantar. O sol já começava a declinar no horizonte. Era verão. Desse lado do morro só havia sombras. E lá da janela da cozinha, ela via nós 3 a brincar. Ela imaginava que não era tão perigoso aquele tipo de brinquedo. O menino tentara várias vezes, não conseguindo fazer com que as irmãs fossem do começo ao fim da linha. Porque ninguém segurava o bico da capa. Tinha que segurar para ela ir em frente, pegar impulso e seguir. E a gente não segurava, porque a Fátima era pequenininha e eu ficava atrás dela segurando ela. Então, ele, querendo se mostrar superior, se sabido, pegou a capa e subiu no morro muito mais para cima de onde a gente descia. E lá foi ele para o alto. Chegando lá em cima, ele sentou na capa, pôs os 2 pés para fora, para brecar, caso precisasse, segurou com as 2 mãos o cabo da frente da capa de coqueiro e deu um impulso com o corpo. O capim-gordura já estava liso, porque ele é um tipo de material escorregadio. A capa pegou embalo e passou com ele dentro pelas 2 irmãs como um tiro. E desceu como numa rampa de uma montanha russa, chegando ao fim da linha no precipício. Quando chegou embaixo, ele voou por cima das imbaúbas, indo cair lá embaixo na beira do córrego no brejo. Lá embaixo, distante mais de 100 metros do enorme barranco. A camisa xadrez de verde que ele usava ficou aberta como uma pipa nos galhos da copa das imbaúbas nascidas ali embaixo, da erosão provocada pelo desbarrancamento da beira do riacho. Somente os galhos mais altos é que alcançava a borda do precipício. Olhando lá de baixo para cima, onde estava a camisa dele, era um lugar muito alto. E as irmãs, as 2, estavam lá em cima. E não se via as imbaúbas, e nem qualquer outra coisa. Era um barranco muito alto, tipo uma cacimba. Quando a mãe lavava o arroz para o jantar, ela displicentemente olhou pela janela os filhos lá e viu o que acontecia com Guilherme. O coração dela quase parou. Quando ele mergulhou no abismo, ela não viu mais. Desesperada, ela jogou a cuia de arroz cheia d'água dentro da pia e correu, atravessou o charco, o curral, a cerca de arame farpado, sem sentir. Chegando à beira do riacho de areias brancas, viu o filho caído no chão, sangrando pela boca e pelo nariz. Estava desmaiado. Ele tivera a sorte de cair em cima das torceiras de capim, cabelo de sapo. O capim estava viçoso e macio, amortecendo a queda do corpo, não quebrando nenhum osso. Que surpresa não foi a sua mãe ao vê-lo vivo, meio tonto depois de voltar do desmaio passageiro. Mesmo assim, ele tentou correr, mas as pernas não obedeciam, e ele teve que permanecer ali, à espera da surra que na certa viria. A mãe não tinha força para bater, para castigá-lo. Suas pernas e braços estavam bambos de tanto susto, e nesse dia ele escapou da surra, do castigo.
assim, Paulina que se virasse com os filhos. João nunca estava presente para ajudá-la. Mas quando ele estava, era pior, porque ele batia numa criança como se batia num boi, num bezerro ladrão que furava a cerca. E assim, nos dias de sexta-feira, era faxina, porque no sábado o marido chegava das fazendas onde trabalhava de pedreiro. Paulina colocava os travesseiros de paina na janela para esquentar, trocava todas as fronhas por limpas, punha as coxas de retalho. Muitas vezes Guilherme vinha e pegava os travesseiros e as coxas e punha-os no chão da estrada cheia de bosta de vaca e de cavalo, sujando tudo de esterco. Quando ela corria atrás dele para pegar o travesseiro, ele arrastava as coxas até sujar bem suja. Depois de suja, ele largava e corria para a árvore mais próxima e subia como se tivesse asa nos pés. Parecia mesmo que ele tinha parte com o outro lado. A educação das crianças ficava só para ela. O pai das crianças saía para trabalhar a semana toda, só voltando ao sábado. Ela e vovô que se virasse com os problemas causados por Guilherme. Quando o pai voltava para casa, a mãe tinha receio de contar o que os filhos aprontavam, devido à violência do pai. Ele era severo ao extremo. Se pegasse um dos filhos para disciplinar, seria capaz de matar. Tamanha era a sua fúria e descontrole. Por isso, o filho aprontava muito, porque sabia de antemão que o pai nunca ia ficar sabendo. João um dia decidiu que levaria a sua família para seus pais conhecerem os filhos que eles ainda não conheciam. Arrumaram tudo para a viagem. O sogro iria com eles para a casa de Zezé. Numa manhã de verão, partiram a pé, pais, filhos e sogro. Era uma longa viagem. Teriam que andar quilômetros e quilômetros carregando os dois menores no colo. Teia era pouco mais que um bebezinho. Fátima era pequenina. Apesar de seus 3 anos, fisicamente ela tinha a estatura de criança de menos de 2 anos. João carregava Fátima e Paulina Teia. E vovô ajudava com as bolsas, sacola de merenda, roupa e alguma coisa para as crianças. O sol começou a esquentar e ainda faltava toda a caminhada. E tome sol na cabeça. O suor que escorria, o cansaço e a fome. Mas olhando no relógio, ainda era 10 horas da manhã, faltava tudo da viagem. Paulina se arrependeu, sentiu vontade de dar meia volta e voltar para casa. Faltava muito para chegar à casa de Alderano, irmão de João. Lá, eles almoçariam e descansariam dormindo para começar a nova jornada até Santa Isabel do Rio Preto e desta até Santa Rita do Jacutinga. Chegar na casa de Alderano era meio-dia. Salomé não os esperava. Não tinha comida pronta e com muita má vontade ela preparou um angu de lanche com café e leite, pois na roça se levanta cedo, o almoço é por volta das 9 horas e o café da tarde é lá pela 1 hora. Os caminhantes estavam varados de fome, saíram de casa de madrugada, caminharam por mais de 7 horas. Durante a tardinha, Paulina tentou descansar, mas foi impossível. A cunhada Salomé era uma mulher sofrida, só reclamava de tudo e a todo momento chorava. Chorava a morte dos seus 2 filhinhos, que, entre tantos, eram os que andavam, eram saudáveis. Morreu num dia e no enterro, no funeral da menina que havia morrido, morreu também o garoto Dionísio. Se Salomé já era, coitada, sofrida e amargurada, porque o marido era muito abusivo, aí ela ficou pior. Sua vida se resumia só em chorar e se lamentar. E ela e o marido não se respeitavam, chegando até aos tapas e pontapés na presença de outras pessoas. Na presença de Alderando, até que Salomé tentava ser menos amarga, mas nas costas deste, ela era chorona, reclamona, infeliz ao extremo. A noite passou e Paulina nem dormiu. A casa da cunhada era estranha, construída sobre rochedos de uma represa. Se acaso chovesse, a represa transbordava, era preciso sair, abandonar a casa para não ser levado pela enchente. E o barulho da cachoeira ao lado da casa era ensurdecedor. Não dava para ouvir o que se falava na cozinha da casa. Era preciso gritar.